Pai, direciona cada palavra nesta noite, Senhor da glória. Usa, meu Deus, o teu servo como o Senhor tem usado, Senhor. Meu Pai, fala com a tua igreja poderosamente por intermédio da ministração desta palavra, Senhor. Meu Deus, que pessoas venham sair daqui, meu Pai, transformado, liberto, vivificado pelo teu Espírito, Pai. Meu Deus, que quando estiver pregando, o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a palavra que eu tenho para ministrar nesta noite é uma palavra bastante conhecida. É onde fala sobre Daniel na cova dos leões. Eu procurei pregar outra palavra desde quando eu sentei com o irmão Zé, que eu estaria aqui. E Deus perguntava a Deus que palavra era que eu iria ministrar aqui nesse lugar. E Deus não me deu outra palavra senão a palavra que fala sobre Daniel na cova dos leões. Todos nós sabemos que Daniel foi um dos transportados de Judá. Daniel, ele veio do reino de Judá. Nabucodonosor entrou lá em Judá e dizimou a população inteira, trazendo todo o povo para a Babilônia. E no meio deles veio Daniel e mais 3 dos seus amigos, os mais conhecidos e famosos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, Daniel, Ananias, Azarias, foi para a Babilônia. E quando chega lá, Daniel, a princípio, ele colocou um desejo no seu coração de não se misturar com os manjares do rei. E ali aconteceu, Daniel passou a conviver com eles. E logo, a princípio, Daniel arrumou um problema, porque todos tinham que passar pela mesa do rei, todos tinham que comer daquilo que o rei lhe enviava, porque eles tinham que se apresentar com uma certa data, e eles teriam que estar com uma aparência perfeita. Mas porém, Daniel coloca no seu coração o propósito de não se misturar, de não se contaminar com aquilo que saía da mesa do rei. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele sempre que iria comer, ele oferecia aos ídolos. A sua comida, as suas riquezas, era tudo oferecido aos ídolos. Então por isso Daniel colocou o desejo de não se misturar e de não se contaminar. E ali Daniel pega algumas resistências, mas a história dá-se continuidade, até que Daniel chega no capítulo de número 6. Daniel já não era mais um menino, Daniel não já era mais um jovem. Daniel já estava com a sua idade avançada. O tempo de Nabucodonosor passou, o tempo de Dário, logo que ele sucedeu, passou, de Belsazar, e agora chegou o tempo de Dario e Ciro. Quem não conhece Ciro? Ciro foi aquele que Isaías escreveu no seu livro, dizendo: Ciro, o meu ungido, a quem eu tomo pela sua mão direita para bater as nações. Então, Dário, quando chega na Babilônia, que ele consegue entrar juntamente com Ciro e consegue vencer aquela nação, ou seja, derrotando a cabeça de ouro que simbolizava o rei Nabucodonosor, que não era mais no seu tempo. Deus, de alguma forma, respeita o tempo de Nabucodonosor e não entra na Babilônia, não permite que a Pérsia e a Mídia entrem nos dias de Nabucodonosor. O seu tempo foi conservado. A Bíblia diz que um episódio aconteceu nos dias de Nabucodonosor, onde ele subiu em uma das suas construções e contemplou toda a terra, todas as suas maravilhas. E ali ele engordou o seu coração, ficou com orgulho das suas construções, e ele se achou um pequeno Deus. E naquele momento ele perdeu o direito de governar, porque Deus fez com que ele passasse 7 anos isolado, vivendo como um jumento, comendo com os animais, até que num dado momento da história, Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez, e Deus traz ele de volta para o seu reino. E a Bíblia diz que dali por diante nunca se ouviu Nabucodonosor em alguma das suas loucuras. E Deus respeita o tempo de Nabucodonosor e deixa passar. Mas no tempo de Belsazar,
A Bíblia diz que Belsazar já sofre com a perseguição. Por quê? Porque Belsazar, ele pegou as taças que Nabucodonosor tinha trazido de Judá. Nabucodonosor tinha um respeito pelas taças, pelos vasos, pelos utensílios da casa de Deus. E ele pega aquilo que estava guardado em um quarto separado, na sala do trono, e começa a usar com os seus companheiros. Daniel não estava presente, senão Daniel jamais concordaria com aquela situação. Daniel estava nesse tempo já isolado, esquecido, no anonimato. Mas a Bíblia diz que Belsazar, ele chega na sala do trono com 1.000 dos seus homens, das suas mulheres e concubinas, e começa a tomar vinho nas taças sagradas do templo de Salomão, que foi trazido de Judá. E nesta hora, o dedo de Deus, a mão de Deus, aparece na sala do trono, onde estava o candeeiro, e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Pérez. E foi preciso que Daniel fosse trazido de lá do anonimato para cá, para resolver aquela situação, porque o nome de Daniel foi citado, e Daniel chega na presença dele. Mas a Bíblia diz que nesta mesma noite, depois do decreto que Belsazar fez para aquele que resolvesse o enigma da parede, a Bíblia diz que nesse mesmo dia, nessa mesma noite, quem entra? Ciro e Dário. Entra na Babilônia e chega na sala do trono e ceifa a vida de Belsazar. A história diz que neste momento que Ciro entra na Babilônia, Daniel estava com Isaías 45 nas mãos, em um pergaminho, e começa a ler para ele. Ora, Isaías viveu há mais de 200 anos antes de Ciro, mas Isaías já escrevia a respeito de Ciro e dessa invasão que iria acontecer em Babilônia. A Bíblia diz que quando Ciro entra, que começa a matar, Daniel nesta hora se manifesta e lê os pergaminhos para Ciro, e diz: Ciro, olha aqui o que o profeta Isaías escreveu a respeito da tua vida há muitos anos atrás, ainda antes da tua existência, ainda antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. O profeta Isaías já escrevia concernente a esse dia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu quero abrir parênteses nesta noite para dizer uma coisa para você. Independente da situação que você tem vivido, independente da família que você nasceu, independente do local que você mora, Deus te conhece. Deus tem promessa na tua vida. E por mais que o diabo se levante para te fazer parar, essas promessas vão se cumprir, porque Deus é fiel. Amém? Porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Ora, Isaías escreveu há 200 anos atrás, mas naquela noite estava se cumprindo uma profecia de 200 anos. O que escrevera jamais ouviu se cumprir. Alguma das palavras que ele profetizou. Mas naquele dia, quando Daniel pega o pergaminho, que começa a falar para Ciro: Ciro, olha o que o profeta Isaías falou de ti há mais de 200 anos atrás. Ciro acredita na palavra e liberta o povo. Porque quando Deus trouxe Daniel com seus amigos de Judá, sabe o que foi que aconteceu? O próprio profeta Isaías estava profetizando, dizendo que o povo iria passar 70 anos lá. Mas nesta noite que Daniel leu os pergaminhos, a Bíblia diz que se cumpre os 70 anos de cativeiro. E Ciro assina um decreto e liberta o povo, cumprindo a promessa que Deus tinha feito por intermédio da vida do profeta Isaías. Mas a história segue. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Daniel estava velho. Agora Daniel estava isolado. Muita gente poderia olhar para Daniel e dizer para ele: olha, já deu o que tinha que dar. Daniel já viveu o que tinha que viver. Daniel vai morrer ali naquele anonimato, vai morrer ali isolado. Mas louvado seja o nome de nosso Deus, igreja. Porque Deus lembra dos seus escolhidos. Independente do que tem profetizado na tua vida, talvez pessoas tenham olhado para você, tenham apontado o dedo, tenham profetizado derrota sobre a tua história. Mas o que importa nesta noite é o que Deus tem para realizar. Glória a Deus. É o que Deus tem para fazer na tua família, na tua parentela. Louvado seja. Muita gente não está contando com você, mas Deus conta contigo nesta noite. Amém? Então,
A Bíblia diz que no capítulo de número 6, agora acontece o seguinte: o rei Dario, ele levanta muitos príncipes e governadores e prefeitos para governar a sua cidade. Depois que ele entra na Babilônia, que vence, que derrota o rei, a Bíblia diz que ele começa a levantar pessoas para lhe ajudar a governar, porque ele sabia que era duro governar sozinho. Você sabe o que é enfrentar oposição? Você sabe o que é enfrentar governantes e presidente injusto? Fica difícil de governar desta forma. E o rei pensava o seguinte: se eu não levantar pessoas para me ajudar, com certeza esse reino será usurpado da minha mão. E ali ele começa a levantar presidentes e mais presidentes. 120 presidentes ele levanta para lhe ajudar a governar. E entre eles, Daniel. A Bíblia diz que entre os 120, o rei Dário levanta 3 para governar como maioral, como mão forte. E no meio dos 3, Daniel se levantou. Só que quando o rei levanta Daniel para governar, o que é que acontece? Criou um ciúme na vida daqueles que foram separados. Criou um ciúme na vida daqueles que foram levantados. Por quê? Porque Daniel, mesmo sem ser babilônico, Daniel estava governando com mão forte. Daniel foi levantado, louvado seja o nome de Jesus. Então criou um ciúme e eles começaram a buscar, a derrubar Daniel daquela posição que Daniel foi colocado. A Bíblia diz que eles se levantaram com uma fúria tão grande que eles procuraram na vida de Daniel algo para incriminar Daniel, mas não acharam. Eles buscaram se Daniel tinha algum defeito, eles procuraram se Daniel tinha alguma falha, mas eles disseram: é impossível achar falha neste homem. Vamos procurar na sua própria fé, vamos procurar na sua própria religião, vamos procurar com o seu Deus para ver se ele tem falha. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Daniel foi zelado, foi enganado, foi traído. Eles se levantaram e fez o rei Dário assinar um decreto para matar, para massacrar Daniel. E a Bíblia diz que assim não foi diferente. Quando eles assinaram, ou fizeram o rei assinar o decreto, não tinha mais volta, porque o rei assinou segunda peça, o rei assinou segunda média, e eles não voltariam atrás uma assinatura do rei. Aquilo que foi determinado tinha que acontecer. E a Bíblia diz que, pelo fato do rei gostar de status, ele nem sequer pensou no seu amigo, ele nem sequer pensou em Daniel. O que é que iria acontecer com Daniel dali para frente? Porque Daniel não se dobrava, Daniel não se prostrava